mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É uma alegria imensa estar novamente aqui com vocês para continuarmos aprendendo a mensagem deixada pelo nosso amado Mestre Jesus, Sananda, como ele é conhecido no plano espiritual, trilhando os caminhos que nos levam até o Pai. Hoje nós vamos falar sobre o perdão e a gratidão. Vamos falar de um povo antigo, na antiguidade, na era mosaica, por cerca de 1750, 1770 a.C., onde o povo era mais ignorante ainda do que na época de Jesus. Pense na ignorância desse povo. Quando nós dizemos ignorantes, não queremos dizer ofensa das pessoas, e sim no sentido da palavra, de falta de conhecimento e compreensão das coisas. Um povo rebelde, um povo que tinha que ter leis drásticas para poder manter uma conduta onde se pudesse viver. Um povo primitivo, com os instintos ainda à flor da pele, de vidas passadas. Então, esse povo, na sua ignorância, fazia com as suas mãos as próprias leis. Assim, quando Moisés chegou, recebeu do Pai, do nosso Deus, o nosso Criador, que é toda bondade e perfeição, aquele que tem todo o poder e toda a glória, aquele que nos criou, aquele que tem ciência das coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente pelo poder, onisciente por ter ciência de todas as coisas, de tudo que acontece, e onipresente porque ele tem a propriedade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ter esse controle. Só ele, o Pai, tem esse poder. E esse povo primitivo, que no passado nós, com certeza, estávamos lá na ignorância ainda, vivia de uma forma rude e muito primitiva, onde seus sentimentos, como eu coloquei aqui, eram animalescos, precisavam de doutrinas, precisavam de leis rigorosas para conduzi-los. Então, o homem fazia justiça com as suas próprias mãos. Dependendo do tamanho dessa ofensa, ele radicalizava, como dizemos agora, né? Se alguém ferisse alguém da minha família, eu me via no direito e achava que era certo ir lá e exterminar uma família inteirinha para compensar a minha perda e a minha dor. Olha a que ponto a humanidade chegava. Moisés, quando aqui chegou, foi intuído por Deus e criou as leis divinas. E dentre delas, que já vinha da lei de Talião, o olho por olho e dente por dente, que significava a expressão de vingança, e que o castigo deve ser dado na mesma proporção e o dano causado, que significa que,
Se eu tirasse a vida de alguém, de uma família, eu só poderia me vingar de uma única pessoa. Nossa, mas isso é muito primitivo. Concordo, mas era muito melhor do que o ser humano ir lá, por conta de uma morte, exterminar toda uma família. Então foi assim que o homem foi aprendendo. Foi difícil, pois até hoje nós ainda carregamos esse sentimento de vingança, de ódio. Gostamos de culpar as pessoas pelos nossos problemas, pelas nossas situações vivenciadas. Gostamos de recordar o passado. Vivemos presa no passado e com esses sentimentos ainda mesquinhos que tanto mal faz à nossa mente, às nossas energias e ao nosso espírito e também ao nosso corpo físico. Quando é que vamos aprender a libertar desses sentimentos? Falando ainda em olho por olho e dente por dente, era um dito popular que sugere a punição do mesmo tamanho da ofensa, como eu coloquei para vocês. Essa imposição, essa punição, era em proporção ao crime cometido. Então, a lei de talião, como era chamada, que já vinha antes da época de Moisés, ela deve ser penalizada no mesmo grau semelhante. A punição deve ser aplicada só na parte lesada. Vamos entender. Se alguém me tirasse alguma coisa, eu ia lá e tirava na mesma proporção, não mais que isso. Era lei e era tudo certo, e estava certo. A intenção do princípio atrás era restringir, como eu disse assim, a compensação do valor da perda. Então a gente se sentia no dever de, se eu tinha um prejuízo, eu tinha que compensar esse prejuízo. Pelos códigos das leis antigas, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Nesta mensagem, Deus revelou a Moisés as leis para ele passar para o povo. E esta lei se encaixa a respeito à violência. E o divisor de águas? 2000 anos, nós recebemos Jesus. Que diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face, apresentai-lhe a outra. No sentido da palavra, o que ele quis dizer? Que se alguém te fizer algum mal, releve. Não se incomode com o erro do outro. Como eu já disse aqui, o erro do outro é o erro do outro. Não é porque ele está no erro que eu também tenho que estar. Se eu quero ser um espírito melhor, eu tenho que ter atitudes melhores. O perdão. O que é o perdão? É o processo voluntário pelo qual a vítima ou o agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação à ofensa criminosa. Deixar de lado essas emoções negativas, como a vingança, como a capacidade aumentada de desejo bem ao seu agressor. É difícil, né? Porque muitas vezes nós guardamos mágoas, rancores, por tempos e tempos e tempos, e às vezes uma vida inteira a
gente carrega um sentimento tão ruim que a gente não para pensar que faz mais mal a nós do que ao nosso próximo. Porque nós carregamos um peso. Quando nós não aprendemos a perdoar e somos rancorosas, ficamos presas à matéria, só que nós esquecemos que o nosso mundo não é aqui na matéria, é espiritual. Então, a mensagem de Jesus foi que nós deveríamos amai os vossos inimigos. E o que é amar os nossos inimigos? É perdoar e esquecer as ofensas, é perdoar e esquecer as vinganças. Perdoar é trabalhar o amor dentro de nós. Perdoar é dizer, não é dizer eu perdoo. Porque dizer eu perdoo é só uma palavra. E isso tem que vir do nosso coração, do nosso sentimento mais nobre. Será que eu perdoei mesmo? Se perdoar é esquecer, quando eu lembrar desse episódio, dessa pessoa e do que ela me fez, e isso não me afetar mais, e isso não doer mais em mim, aí sim eu posso dizer que eu perdoei. Não adianta dizer, eu perdoo, não me importo, mas a mágoa está aqui dentro do peito. A sua dor fala alto e você carrega isso dentro do peito, mas você engana a si mesmo dizendo, eu perdoei. Não. Perdoar é quando você revive ou relembra a situação e isso não te abala de forma alguma. Não te traz dor e nem mágoa, e nenhum tipo de rancor. Aí sim eu posso dizer que eu cortei a minha ligação com o meu agressor ou o meu inimigo. Porque inimigo, a gente mantém a ligação, ele comigo, pelo que ele me fez, e eu estou retribuindo a ele com os mesmos sentimentos de mágoa, rancor e às vezes de ódio. Só que esse sentimento é tão pesado que vai me trazer sofrimento. O peso não me deixa ser livre e ser feliz. Então, erga sua cabeça, siga adiante, perdoe, corte a ligação, porque se isso não acontecer, sempre nós cairemos nas rodas viciantes das reencarnações, a roda de Sansara. Horas no plano espiritual, ora no plano material. Uma hora eu estou aqui, meu inimigo no plano espiritual. Aí ele tenta atrapalhar a minha experiência de vida do meu progresso aqui na Terra. E a mesma coisa acontece quando eu vou para lá e ele está aqui, a mesma coisa acontece. Vira uma bola de neve, uma bola sem fim, uma roda de Sansara. Roda das viciações reencarnatórias por erros que ainda continuamos cometendo. Perdoar é liberar as emoções de pensamentos negativos. Nós já falamos bastante isso. E ainda falo mais. E Jesus disse, reconcilie com o seu inimigo, enquanto ainda caminha com ele, para não cairdes nas rodas viciantes das reencarnações. Olha lá, aquilo que eu acabei de colocar. Então, se eu tenho uma pessoa aqui, que eu tenho mágoa dela, ou eu tenha qualquer ressentimento, resolva aqui. Não deixa para tentar resolver do lado de lá. Vai lá, se desculpe, mesmo que a pessoa ache que é você que esteja errada, e na sua visão, ela é que está errada. Então os dois estão errados, porque estão vivendo a vida puramente material de sentimentos aqui da Terra. Então liberte-se desses sentimentos, perdoe, chega e diga, abrace e diga, me perdoe pelos meus erros, eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, eu cometo erros, mas me perdoe, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Dê um abraço nessa pessoa, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, eu te entendo, eu te perdoo, porque
Muitas vezes nós culpamos nossos pais e mães pela educação que tivemos e analisamos pela vida do outro, que o outro teve aquilo que é melhor. Não, você não está na família errada. O seu pai e a sua mãe foi escolhido no plano espiritual para que eles aqui te dessem a educação, o amor e a oportunidade de se tratarem, pois família é lugar de cura, é lugar de reparação, é lugar de amor. Então, nós aprendemos aqui que perdoar está em nós. Ah, mas é difícil. O que nós temos que fazer? Aprender a trabalhar, pois nós fomos filhos do Criador, filho de um Pai generoso e bondoso. E a bondade do Pai está dentro de cada um de nós. A sementinha de mostarda foi plantada quando Ele nos criou. Então esse amor está aqui. Nós é que não aprendemos a lidar com esse amor. A partir do momento que aprendemos a liberar esse amor, temos o conhecimento diferente das nossas experiências terrenas e aprendemos que podemos viver com mais suavidade e leveza quando abrimos mãos de certos sentimentos, pensamentos em relação ao próximo. Seja livre para viver, libere o outro da culpa, do peso, mesmo que ele esteja errado ou você esteja errado. Não importa quem errou. Contanto que eu desenvolva em mim o amor, e só com o amor é que esse sentimento é cortado. A partir do momento que você perdoa, não importa se o outro não te perdoou, você corta esse vínculo e a energia dele, porque nós somos ligados por fios de sentimento. Enquanto eu mantenho um sentimento de mágoa ou rancor com uma pessoa, essa mesma energia dele, eu estou presa a ele. Existe uma ligação prendendo os dois. A partir do momento que um perdoa, é cortado. E eu não sou mais interferida por essas energias emitidas pelo outro. Então perdoe você. Não importa o outro. Esqueça o outro. Faça a sua parte. E deixe que o outro aprenda, assim como você, a resolver dentro de si esse conflito interno. E falando assim, nós vamos falar um pouquinho também de gratidão. Porque gratidão é diferente de você ser agradecido por alguém quando alguém te faz alguma coisa. Você dizer, muito obrigado, eu sou muito grata. Nós confundimos as coisas. Isso é educação. Só isso. Reconhecimento, a gratidão, é o reconhecimento e a satisfação do coração, expressas em palavras ou atitudes que manifestem a gratidão a Deus e todas as coisas. É disso que nós estamos falando, do verdadeiro sentido da palavra gratidão. Ser grato a Deus é identificar e declarar que Ele é soberano e bondoso. E se somos filhos de um Pai, viemos da mesma fonte, a bondade do Pai tem que estar em cada um de nós. Gratidão significa reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Você já parou para pensar que quando o dia amanhece, o céu está ali, o sol está radiante todos os dias e você pôde acordar? Isso, só por isso, você já deveria ser grato a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, por mais uma oportunidade de poder aprender
com as pessoas, porque enquanto estamos vivendo, estamos numa sociedade e não vivemos sozinhos. E tudo é uma experiência, uma troca. Eu dependo do outro. Engana-se aquele que acredita que não precisa do outro. Porque eu só como porque alguém plantou. Não é assim? Eu tenho água tratada porque alguém está cuidando. Então eu dependo ou não dependo do outro? Muito mais do que nós imaginamos. Observe as coisas boas da vida. Faça a sua conexão com o Pai, seja grato. Veja quanta coisa bonita. A gente fica olhando as coisas ruins e pensando em coisas ruins quando tem tanta coisa boa, bonita, para a gente se deslumbrar na natureza. Seja gentil, gere gentileza. Passe um tempo com qualidade com as pessoas que você ama. Aproveite, a vida não é só trabalho. Nós temos que saber que nem só de pão vive o homem, mas sim das coisas que vêm de Deus, o alimento espiritual. Então faça a sua conexão com o Pai. Seja grato por tudo que você tem. Olhe para trás. Veja quantas pessoas vivem em dificuldades e a sua vida é plena. Olha quanto você tem e o outro não tem. Só que nós nunca pensamos aqui assim. A gente só olha para frente e ambiciona o que o outro tenha. Não é assim. Ame tudo que você tem. Essa é a lição de hoje. A gratidão. A gratidão é uma arte. Temos que desenvolver. É só olhar ao redor. Tudo que você tem. E aprender a não ser egoísta. Compartilhe com o próximo. Porque quando você ajuda alguém, você prova a si mesmo que você é um ser humano bom e que você é grato a Deus. A melhor forma de agradecer a Deus é agradando o seu irmão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim eu vou me despedindo de vocês no dia de hoje e volto no próximo vídeo para vocês com o tema Reencarnei. Não, desencarnei. E agora? Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho. Porque eu também aprendo. Porque eu busco conhecimento. Eu não sei tudo. Não sei. Como eu disse para vocês, sou apenas uma formiguinha querendo crescer e seguir os passos do Pai. Seguir a orientação deixada pelo nosso Mestre Jesus para chegar até ao Pai. Então eu me despeço de vocês, deixem o comentário de vocês e aceito sugestão para os próximos temas. Podem enviar que eu vou trabalhar eles para vocês. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida e a família de vocês.